Vamos lá, amores? Lembra que ficou para que vocês fizessem a questão de número 9 da página 21, né? Era para que vocês concluíssem essa questão, né? Onde vocês iam observar essas imagens, né? Vocês iam informar quais eram poliedros e quais não eram poliedros, né? Ou seja, quais eram poliedros e quais eram corpos redondos. Iam colocar o número e nomear esse sólido geométrico, né? Para a gente poder diferenciar um do outro, ok? Então, vamos lá? Vamos ver como é que ficou a resolução dessa atividade, né? Primeiro, né? Separando os poliedros. Nos poliedros, a gente pode perceber que nos poliedros a gente ficou com o número 1, né? O número 2, o número 3... número 6, número 8 e número 9 é o que? Poliedros, né? Por que eles são poliedros? Porque são polígonos formados por figuras que têm faces, arestas e vértices, né? São formados por polígonos, ok? Então, no número 1, a tia já havia feito com vocês, número 1, né? Esse poliedro é chamado de pirâmide, né? Ela é uma pirâmide de base quadrangular, né? No número 2 e no número 4, número 2 e número 3, nós vamos perceber que é a mesma figura, né? Só que elas estão posicionadas de modo diferente. Então, no 2 e no 3, nós temos o que nós chamamos de quê? Paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Deixa eu escrever aqui corretamente a palavra. Paralelepípedo, que é um polígono, né? Que são, né? Na verdade, aqui essas duas imagens, elas são polígonos, não, são poliedros, né? São formados a partir de polígonos quadrangulares, né? Polígonos que têm 4 lados, ok? Na número 6, né? A figura 6 também, aqui, ó. Ela também é um poliedro, né? Esse poliedro, você vai perceber que ele tem a base, ó, ele tem 2 bases, que são formatos de um triângulo, bases triangulares, e as faces laterais são formadas por quadriláteros, né? Essa figura vai ser chamada de quê? De prisma de base triangular, ok? A número 8 também, a figura de número 8, eu tenho outro poliedro, né? Esse poliedro, ele vai ser o quê? Uma pirâmide também, né? Só que ela vai ser chamada de acordo com sua base, né? Então, essa base, como ela tem 6 lados, ela vai ser chamada de pirâmide de base hexagonal. E a figura de número 9 também é um poliedro, né? Lembra como é que é chamado esse poliedro? Onde todas as suas faces são iguais, esse poliedro é chamado de cubo. Então, nos poliedros, nós temos a figura 1, que é uma pirâmide de base quadrangular, 2 e 3, um paralelepípedo, 6, prisma de base triangular, né? Tem o 8, que é uma pirâmide hexagonal, e o número 8, que é o quê? Um cubo. Lembra que nós vimos a separação dessas figuras lá na página de número 18, né? Número 18 tinha o nome de alguma dessas figuras, né? Que nós vimos, né? De alguns poliedros. Vamos continuar? Então, nós fizemos a primeira parte da questão de número 9, nós vamos agora para a segunda parte, onde nós vamos colocar aqueles sólidos geométricos que não são poliedros, ou seja, aqueles que são corpos redondos. Então, sobrou a figura 4, a figura 5 e a figura 7. Nós vamos ver que a figura 3, nós temos o quê? Como é que é o nome dessa figura? Que lembra o chapeuzinho do palhaço? É chamado de cone, né? Então, nós temos um cone no 4. A 5 lembra uma lata, né? Nós temos o quê? Um cilindro, né? E o número 7, que é um corpo não redondo, ou seja, não é um poliedro, nós temos uma esfera. Então, ficou cone, cilindro e esfera. 4 cones, 5 cilindro e 7 esfera, tá? Essa atividade, como as linhas não tinham espaço suficiente, você poderia ter escrito nas linhas, né? Ou ter escrito no verso da folha também, tá? Questão de número 9. Então, como nós fizemos a correção dessa questão,
nós vamos fazer mais uma atividade juntos, né? Agora nós vamos dar sequência fazendo a página de número 22, né? Nós vamos fazer a página de número 22 na apostila de vocês, tá? Essas atividades, tá? Também está relacionado com o que nós trabalhamos sobre os sólidos geométricos, né? Sobre os poliedros e sobre os corpos redondos, tá? Vamos lá? Questão de número 10. Na questão de número 10 está assim: observe os sólidos geométricos e as planificações e em seguida associe cada sólido à sua respectiva planificação, anotando o número e a letra, tá? Então nós vamos pegar, não tem a letra, tá? A gente pode pegar e colocar, podemos, né? Colocar o número e a letra de cada figura. Então, ó, essa figura vocês vão colocar aqui, ó, letra A. Aqui, essa é a figura B. Essa figura C. Essa é a figura D. Essa figura E. E essa figura F, tá? Então, vocês vão pegar, associar a letra ao número da figura, tá? As planificações, o que são planificações? É quando você pega, né, como se você tivesse pegado as faces, né, e colocado de forma plana, né? Cada partezinha plana, ela vai representar, né, um lado, ou seja, uma face do sólido geométrico, ok? Então, vamos observar aqui, né? Essa imagem aqui, ó, essa primeira imagem, número 1, eu tenho um prisma de base triangular, né? Você vai ver que ela tem duas bases no formato de um triângulo e as faces laterais, ou como são as bases têm 3 lados, ela vai ter 3 faces laterais formadas com esse formato. Esse formato aqui é o quê? Um retângulo. Então, vamos observar aqui, ó, na planificação, qual a figura que tem 2 partes triangulares e 3 partes retangulares? A gente vai perceber que vai ser o quê? O número 1 vai ser a planificação da letra, o quê? Vai ser 1, vai ser a letra, qual letra, hein? Vai ser a letra A letra B, a letra C, a letra D, a letra E ou F. A gente vai perceber que o número 1 vai ser representado pela letra C, ok? Vai ser a planificação C. Vamos agora, segunda imagem aqui, ó. Eu tenho novamente um prisma, só que esse prisma você vai perceber que ele tem, ó, a base formada por um pentágono, né? Ou seja, a base ela é formada por um polígono de 5 lados. Então, ela vai ter a base, ó, que é 1, 2 bases. Então, como as suas 2 bases, ela apresenta 5 lados, ela vai ter 5 faces laterais. Então, 5 faces laterais mais 2 bases pentagonais. Então, significa, vamos olhar qual a planificação que tem 2 bases pentagonal mais 5 faces retangulares. Então, ó, não pode ser essa, porque aqui, ó, as bases, elas são formatos de, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulares. Não pode ser essa, ó, porque eu tenho faces não planas, tá vendo? Ó, de formato de uma circunferência. A letra C a gente já viu, né, ó, que é a número 1, ó, 2 bases triangulares e 3 bases retangulares. Na letra D, ó, a gente vai ver que é uma figura não plana, né, que tem até uma circunferência aqui. Na letra E, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces retangulares e 2 bases, né, ou 2 faces que vão ser as bases pentagonais. Então, a figura de número 2 vai ser representada pela planificação E, ok? Vamos para a terceira? A terceira nós temos o quê? Uma pirâmide, né? A pirâmide é um tipo de poliedro que apresenta somente uma base e suas faces laterais. Essa base pode ser um polígono qualquer, tá? E as suas faces laterais, elas vão ser formadas a partir de triângulo. Aqui, como a base dessa figura, ó, a base dessa figura, ela é formada por um triângulo, né? Então, ela tem a base triangular e as faces, né? Como a base tem três ladinhos aqui, ela vai ter 3 faces laterais.
Então, ela tem um total de 4 faces no formato de um triângulo, né? Então, uma base triangular e 3 faces laterais também triangular. Então, a número 3, ela vai ser representada pela o quê? Bem pela letra A, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4 faces triangulares, ok? Então, 3 ficou a planificação A. 4, eu tenho outra pirâmide também, tá vendo? Que as pirâmides, elas só tem uma base. Aqui a gente vai ter um pontinho, né? Que esse pontinho, ele vai representar o quê? A vértice, né? A ligação entre as arestas. Então, eu tenho aqui, ó, essa vértice aqui e só uma base. Essa base, você vai perceber que ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Então, ela significa que ela tem uma base e tem, como são seis lados aqui da base, então significa que ela apresenta 6 faces laterais, né? 6 faces laterais no formato de quê? De um triângulo, e a base dela é hexagonal. Então, a gente vai perceber que a planificação dela vai ser representado bem pela letra F, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais triangulares e uma base pentagonal. Então, 4 vai ficar a letra F. 5, né? No 5 eu tenho um corpo redondo, né? Onde tem 2 bases circulares, né? E uma parte não plana, né? Então, a gente vai perceber que a gente tem essa figura chamada de quê? De cilindro. Aonde que nós temos a representação do cilindro? Aqui, ó, na planificação B, tá vendo, ó? 2 circunferências e uma face aqui não plana, né? Que vai formar uma espécie de curva, né? E só pode ter restado a número 6, a planificação que? D. Ela tem uma base aqui, ó, triangular e uma parte arredondada, né? Então, o número 6 vai ser a planificação D, ok? Então, ficou 1, planificação C, 2, planificação E, 3, planificação A, 4, planificação F, 5, planificação B, 6, planificação D. Então, ficou A1, B5, C1, D6, E2 e F4, tá? Essas ficou interligados dessa forma, o sólido geométrico, a sua planificação, tá? Vamos ler aqui, ó, os sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos dividem-se em 2 grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são sólidos limitados somente por figuras planas, que são os polígonos, e os corpos redondos são formados por superfícies planas e não planas, né? Os poliedros são divididos, ó, em prismas, que possuem bases iguais e paralelas, e outras são retangulares e paralelogramas. As pirâmides têm base poligonal e outras faces são triangulares, né? Então, tem base no formato de um polígono, né? E outras faces, né? Que são as faces laterais, no formato de quê? De triângulo, né? Os prismas e as pirâmides recebem os nomes especiais de acordo com os polígonos que formam as suas bases. Nós vimos que cada prisma e cada pirâmide é nomeado de acordo com a base. O prisma, ele vai ter 2 bases iguais. As pirâmides só tem o quê? Uma base no formato de um polígono qualquer, e as suas faces laterais sempre são o quê? Triângulos, ok? Então, nós vamos fazer a questão de número 11, onde nós vamos completar a tabela com a quantidade de vértices, a quantidade de arestas, a quantidade de faces e o número de lados da base de cada sólido, ok? Então, vamos lá. O prisma de base hexagonal. Aonde que eu tenho um prisma de base hexagonal? É aquele prisma onde, se é prisma, ele tem 2 bases, né? Então, ele tem 2 bases no formato de um hexágono, ou seja, de um polígono que tem 6 lados. Se ele é um prisma de base hexagonal,
significa que as faces laterais desse prisma vai ter o quê? 6 faces laterais, tá? Porque a quantidade de faces laterais é determinada pelo quê? Pela base, né? Pela quantidade de lados que tem a base. Se é base hexagonal, são 6 lados que tem o polígono da base, né? Então, significa que vai ter 6 faces laterais. Então, são 6 faces laterais, mais as 2 bases. Então, significa que ela vai ter o total de 8 faces. Vértice, lembra que as vértices são o quê? São os pontinhos, né? São os pontinhos que ligam as linhas dos lados desses poliedros, né? Então, o prisma de base hexagonal, ele vai ter o total de 12, o quê? Vértice. Ele vai ter 12 pontinhos, porque vai ter na base em cima, como ela forma um hexágono, para ter 6 lados, significa que tem, ó, 6 pontinhos aqui, ó. Vai ter um pontinho aqui, 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 na base de cima, e mais 6 pontinhos na base de baixo. Então, dá um total de 6 vértices. Aí, as arestas são o quê? São as linhas. Então, a primeira base são 6 linhas, a segunda base mais 6 linhas, mais as linhas das faces laterais, mais 6. Então, é o total de 18 arestas, tá? Lado da base, o número de lado da base. Ela tem 2 bases, não é? Essas bases, elas têm o quê? O total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada base vai apresentar o quê? 6 lados, né? Nós temos, então, o que eu posso colocar? São 2 bases, e essas 2 bases, cada uma apresenta o quê? 6 lados, tá? Então, o que eu vou colocar? O total, vou colocar a quantidade de base, tá? Então, são 2 bases hexagonais, tá? Então, são 2 bases hexagonais. Então, são um total de 12 lados, 12 linhas que formam o polígono dessa base, tá? A gente coloca o lado da base como se fosse a quantidade de bases, ok? Pirâmide de base pentagonal. É bem essa figura aqui, ó, né, ó. Essa pirâmide aqui, ela representa uma pirâmide de base pentagonal. Você vai ver, ó, que... Deixa eu ver essa pirâmide. Não, não é essa. Essa aqui é pirâmide de base hexagonal. Ela vai ser a letra D. Então, é como se semelhante a essa, mas a base ela não vai ter 6 lados. Ela vai ter o quê? 5 lados, tá? Então, ela tem 5 lados aqui embaixo. Então, significa que se a base, ela tem só uma base, né? Então, o lado da base é só uma base. Já vou colocar aqui. A base, ela tem 5 lados, né? Então, significa que as faces laterais vão ser formadas pelo quê? Por 5 faces. Então, a base mais as 5 faces vai dar o total de quê? 6 faces. As vértices, né? É uma base pentagonal, né? Então, vai ter o total de 5 pontinhos na base, mais a pontinha aqui. Então, vai ser o total de 6 vértices. As arestas, a gente vai contar as linhas que formam a base, mais as linhas que formam as vértices. Na base, né, que é a base, que é a parte de baixo, como é pentagonal, são 5 vértices, né? Porque vai ter um pentágono. Na lateral, vai ter o quê? Mais o total de 5 vértices, não, 5 arestas, né? Que são as linhas, mais 5 laterais. Então, vai dar o total de 10 linhas, 10 arestas. O prisma de base octogonal. Se é octogonal, significa que a base dele apresenta 8 lados. Então, são 8 lados, né? Que apresenta cada base. Então, é um prisma, tem que ter 2 bases, né? Essas bases são 8 ladinhos, né? Então, significa que é 2 bases mais 8 faces laterais. Então, 2 mais 8 vai dar 10 faces. O que acontece? As vértices são os pontinhos. Então, vai ser 8 pontinhos em cima, na base, mais 8 pontinhos embaixo na outra base. Então, vai dar o total de
16 vértices. Arestas vão ser as linhas, então vai ter na base, né, que é essa parte de cima, né? Essa parte de cima aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo, são 8 linhas em cima, 8 linhas embaixo, mais 8 linhas laterais. Então, dá o total de quê? 8 mais 8 mais 8, né? Vai dar o total o quê? 3 vezes 8 vai dar o total de quanto? 3 vezes 8 vai dar o total de 24, né? Vai dar 24 arestas. Pirâmide de base hexagonal. Se é pirâmide, normalmente ela só tem uma base, né? Então, a gente vai representar como um lado que representa a base é só um, né? Que é a face. A pirâmide de base hexagonal, ela tem a base com formato de um hexágono, né? Então, ela vai ter, se é um hexágono, tem que ter 6 lados, 6 faces laterais, mais a base vai dar o total de 7 faces, ok? Aqui, a vértice, a base não é 6 ladinhos, né? A base não é 6 ladinhos que vai formar ela, então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, né? Na base, mais esse pontinho aqui, ó, de cima. Então, essa figura aqui é justamente uma pirâmide de base hexagonal. Então, vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ter 7 vértices. As arestas são o quê? As linhas. Então, a gente vai ter, ó, como a base são 6 lados, então são 6 linhas que formam esse polígono aqui da base. Mais as arestas laterais, que também são 6, vai dar 6 mais 6, né? 6 mais 6 vai dar o total de quê? Vai dar o total de 12. Então, na letra A, né, ficou 12 vértices, 18 arestas, 8 faces, e o lado que representa as bases são o quê? São 2 bases, ou seja, 2 faces. Na B ficou 6, 10, 6 e 1. Na letra C, 16, 24, 10 e 2. Na letra D eu tenho 7, eu tenho 12, eu tenho 7 e eu tenho 1, né? Uma base. Ok? Então, nós concluímos a página de número 22. Então, nós vamos parar por aqui, ok? Então, nós finalizamos na apostila. Na apostila de vocês, na parte de matemática. Lembrando que nós já fizemos as páginas de número 17, né? A apostila de vocês de matemática, ela inicia na página 17. Nós fizemos a página 17. Nós já fizemos a página de número 18. Nós fizemos também a página de número 19, nós fizemos a página de número 20, concluímos hoje a página de número 21 e fizemos também hoje a página de número 22, ok? Aí as demais páginas nós vamos fazer nas próximas aulas. Depois que a tia passar outras atividades, nós temos alguns conteúdos ainda para finalizar, ok? Então, um beijo, meus amores. Espero que vocês tenham aprendido juntamente comigo.